E se eu te dissesse que os russos já detonaram uma bomba atômica pelo menos 2 vezes em território ucraniano e fizeram de tudo para esconder as consequências catastróficas? O que acha dessa reviravolta? Eles são especialistas em esconder a verdade sobre seus crimes. Recentemente saiu no meu canal uma matéria sobre a explosão nuclear realizada em 1979 na região de Donetsk, perto de Yanakievo. Mas essa não foi a primeira explosão. Antes disso já haviam feito testes em ucranianos, e hoje eu vou falar sobre isso. Meu nome é Semyon, canal Megashow TV. Vamos começar. Contexto. Nas décadas de 60 e 70, a extração de gás e seu fornecimento para a Europa era uma das principais fontes de receita. Já se passou meio século e, aliás, a Rússia ainda é, para muitos, um país com a reputação de ser um posto de gasolina ou de gás. Naqueles anos, os soviéticos tentavam encontrar o máximo possível de riquezas naturais e extrair o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, muitas vezes ninguém, naturalmente, pensava sobre as normas de segurança. Em meados dos anos 60, no leste da Ucrânia, perto da vila de Krestiche, foi descoberto um campo de gás cujas reservas foram estimadas em 700 bilhões de metros cúbicos. Naquela época, ele se tornou, de fato, o 5º maior da Europa nesse quesito. Ao contrário dos campos de gás da Sibéria, esse campo foi encontrado em uma região bastante populosa, bem na divisa entre as regiões de Kharkovia e Poltava. A exploração dele começou praticamente imediatamente e, em um período relativamente curto, foram desenvolvidos 17 poços. Com um deles, o de número 35, surgiram problemas sérios quase imediatamente no verão de 1971. Quando a plataforma estava no processo de perfuração, justamente do poço número 35, o gás condensado escapou para fora antes que a broca atingisse a profundidade prevista. Como resultado, 2 engenheiros que estavam no local de trabalho naquele momento morreram. Da força do jato, eles não literalmente, mas de fato foram lançados para o ar e depois de cair de uma altura de 30 metros morreram instantaneamente. A pressão desse jato era superior a 40 milhões de pascais. Para comparação, esse nível é observado durante a erupção de um vulcão na câmara magmática. Depois de mais de um dia sem conseguir parar o fluxo, foi tomada a decisão de incendiar a mistura de gás. Assim formou-se uma enorme tocha que no futuro deu nome à operação de eliminação dessa catástrofe. A chama queimou dia e noite praticamente o ano inteiro e seu brilho criava a sensação completa de uma noite polar entre as planícies de Kharkovia. Processo de eliminação. No início, os engenheiros decidiram lançar placas de concreto no local do vazamento de gás para bloquear a fonte. Isso não teve sucesso e só levou ao afundamento gradual do complexo de perfuração no solo. Então, após praticamente um ano de esforços sem sucesso, os cientistas se lembraram de um caso semelhante ocorrido no Uzbequistão. Naquele ano, no Uzbequistão, houve um grande acidente no campo de gás de Urtabulak. O gás, sob alta pressão, escapou para a superfície e pegou fogo. As tentativas de apagar o incêndio pelos métodos tradicionais não tiveram sucesso. O fogo continuou queimando por 3 anos. De acordo com a historiografia oficial soviética, o vazamento foi contido por uma explosão nuclear com potência de cerca de 30 quilotons. A explosão no Uzbequistão bloqueou o complexo de gás e o incêndio foi extinto com sucesso. Mas, diante de inúmeros casos em que Moscou apresentava desejos como realidade, estou inclinado a duvidar que os objetivos, tanto do caso do Uzbequistão quanto da situação em análise na região de Kharkovia, fossem realmente aqueles descritos nas fontes oficiais. O mais provável é que ambos os eventos tenham sido, na verdade, oportunidades óbvias para testar armas nucleares sob o pretexto de um problema industrial. Bem, não encontrando uma maneira mais adequada, decidiram repetir a prática de extinguir incêndios com uma explosão nuclear. Sinceramente, eu mesmo me surpreendo quando esses 2 conceitos podem ser combinados em uma única frase. Mas, felizmente, além das fontes oficiais soviéticas, temos a oportunidade de contar com outras também. A Ucrânia, ao conquistar a independência, decidiu realizar sua própria investigação em 1993. Criou-se uma comissão presidida por Vladimir Ivanovich Usatenko, que também tratava das consequências do desastre de Chernobyl. Aqui está uma citação dele. Tudo isso foi feito por iniciativa do Ministério da Construção de Máquinas Médias da URSS. Na época, era assim que os órgãos ligados a questões nucleares eram discretamente chamados. Na reunião em que a decisão foi tomada, ela foi assinada pessoalmente pelo chefe da União Soviética, Leonid Brezhnev.
Os representantes do Ministério afirmaram conhecer a técnica de fechar buracos e jorros com explosões nucleares. Fim da citação. Dizem que, como funcionou no Uzbequistão, então essa opção genial também funcionará aqui. Os preparativos para a própria explosão começaram ainda na primavera de 1972. Ao lado do poço acidentado, perfuraram outro em ângulo, com pouco mais de 2.400 metros de profundidade. No início de julho do mesmo ano, colocaram nela uma carga especial cilíndrica, um dispositivo explosivo nuclear. Um fato importante: a segurança ao redor da tocha foi confiada apenas às tropas da KGB e às unidades do Ministério do Interior vindas de Moscou. E todos os participantes do experimento foram obrigados a assinar documentos de confidencialidade por 15 anos. Para relatar a preparação e os eventos do dia do experimento, usaremos novamente o relatório da comissão. Aqui estão as palavras de uma moradora da vila Pervomaiskoye, a 500 metros do epicentro. Fomos avisados da explosão e pediram para colocar a louça dos armários no chão. Solicitaram que pegássemos os documentos e nos preparássemos para sair. Naquele momento, cortaram luz e água. Naquele dia, nos levaram por algumas horas para Krestiche, deixando a gente bem no centro da vila, perto da loja. Isso ficava a uns 2 quilómetros da nossa casa. Meu marido era motorista na época e transportava gado para Iar. Aliás, os cientistas soviéticos aproveitaram a oportunidade para conduzir também um experimento biológico. Eles queriam descobrir o impacto da explosão nuclear em diferentes espécies de animais. O que eles fizeram? Eles dividiram o território ao redor do local previsto para a explosão em 3 zonas circulares. A um raio de 3 quilômetros, onde colocaram galinhas. A 5 quilômetros, onde posicionaram rebanhos de cabras. E a 8 quilômetros, onde instalaram colmeias com abelhas. A própria explosão ocorreu exatamente às 10 horas da manhã do dia 9 de julho, e já após 20 segundos um poderoso jato de gás misturado com rochas irrompeu da cratera ao redor do poço, alcançando a altura de 1 quilômetro. Depois de mais um minuto, formou-se o característico cogumelo nuclear. Mas não só não conseguiram parar o fluxo de gás, como pelo contrário, o jato ficou ainda maior. Aqui está a citação de outra testemunha que foi evacuada por algumas horas para a aldeia vizinha. Quando aconteceu a explosão, todos nós ouvimos e vimos. Quem podia, subia na torre e observava as consequências. Quanto à experiência desumana paralela com animais sobre a qual falei anteriormente, eles acabaram mortos. Poder-se-ia pensar que as autoridades acharam necessário sacrificar alguns rebanhos e apiários para entender a extensão do impacto da explosão sobre os seres vivos. Se os animais não sobrevivessem, as pessoas também não conseguiriam viver na região. Após a notícia da morte do gado, as autoridades podem ter informado sobre o risco à saúde dos camponeses e os realocado para outras regiões. Se você pensou assim, então você não conhece bem o governo soviético e o seu, entre aspas, humanismo. Não. Meia hora depois, eles já ordenaram que os moradores voltassem para a aldeia, para suas casas destruídas. Por alguns anos, as autoridades deram algo aos moradores de Pervomaisk para consertar suas casas. E o incêndio? Você deve estar se perguntando. No final, tiveram que eliminar o incêndio usando métodos padrão. Quebraram o poço, cavaram ao redor uma cratera com quase meio quilômetro de largura e cerca de 20 metros de profundidade. Levaram mais de um ano para apagar as chamas. E para isso foram enviados esquadrões especiais de bombeiros, que na prática foram condenados à morte. Segundo dados oficiais, 11 bombeiros são dados como mortos. De acordo com o relatório da Comissão Ucraniana, tentar apagar o poço, que lançava milhares de metros cúbicos de gás diretamente no ar, com uma explosão nuclear foi uma medida sem sentido. E, a propósito, a liberação de energia da explosão, segundo os cálculos dos membros da Comissão, foi comparável a 1/3 da potência da explosão, da bomba em Nagasaki em 1945. De fato, a própria situação era extremamente fora do comum, mas, na prática, o incêndio ainda foi extinto pelos métodos padrão. Com quase total certeza, podemos afirmar que os soviéticos aproveitaram um problema industrial como desculpa para detonar uma bomba nuclear. Mesmo que esse experimento se tornasse conhecido, não seria preciso se justificar por que decidiram realizar um teste nuclear em uma área tão densamente povoada. Sempre poderiam alegar: nós eliminamos uma catástrofe. Simplificando, essa situação era conveniente e vantajosa para as autoridades. Os únicos para quem não era vantajoso ter uma explosão nuclear tão perto eram os ucranianos. Sobre os problemas que eles enfrentaram, é disso que vamos falar a seguir. Consequências?
Então, o que temos no fim? As chamas foram apagadas, ainda que por uma explosão nuclear. Parecia que assim a situação estava resolvida. As casas das pessoas foram destruídas, mas depois reconstruídas. Mas, na verdade, outro inimigo invisível se escondeu e foi destruindo lentamente os moradores e seus filhos, ano após ano. Aqui está um trecho das pesquisas da comissão sobre a qual falei anteriormente, sobre o que aconteceu logo após a detonação da explosão nuclear. Primeiro, uma forte pressão de gás surgiu na cratera devido à explosão. Nos primeiros minutos, ela não pôde ser preenchida, mas depois a pressão se igualou, a cratera foi totalmente preenchida pela mistura gasosa, que trouxe à superfície todos os produtos do decaimento vindos do poço. No local do avião foi detectada radiação gama e constatada contaminação por estrôncio. Sua linha no espectrômetro se destacava de forma muito clara. Foi identificada uma verdadeira mancha de elementos radioativos que estão localizados nas proximidades da explosão ocorrida em 1972. Sabe qual é o mais interessante? Descobrir isso e tornar público só foi possível 22 anos depois desses acontecimentos. Quanto ao nível de radiação logo após a explosão, só podemos especular. Em 1972, as autoridades asseguraram aos moradores que, por ser uma explosão subterrânea, tudo permaneceu sob a terra. Vale lembrar que no início dos anos 70, o nível de radiação e seu impacto eram considerados bastante baixos, e, na verdade, naquela época quase não se falava sobre radiação. Após a exposição à radiação da explosão, muitos moradores da vila desenvolveram câncer. Veja relatos do médico de Pervomaiskoye. Se não me falha a memória, com certeza Golubenko, Anastasia Pissar, Mitrofanov, todos tiveram câncer. Muitos mesmo. Minha mãe também não foi exceção. Se consultarmos o registro ambulatorial, podemos saber o número exato de pessoas que morreram de câncer, mas o número chega a dezenas de casos. E esses são apenas os números de uma única aldeia em Cracóvia. Se olharmos para as estatísticas gerais desta região sobre doenças oncológicas, só nos 30 anos desde 1972 mais de 1.500 pessoas morreram. Números realmente assustadores. Mortes que poderiam ter sido evitadas. Essas pessoas poderiam ter vivido por décadas e continuado suas famílias. Mas alguém no Kremlin queria muito uma corrida armamentista. Resultados. Vocês sabem, em muitos dos meus relatos eu tento apresentar a versão de certos eventos mostrados pela propaganda e com fatos provar que a verdade é completamente diferente. Mas neste caso, eu não precisei fazer esse tipo de trabalho. E sabem porquê? Porque as autoridades esconderam esse acontecimento como se não tivesse existido. Em nenhum dos relatórios, em nenhum dos jornais, ninguém mencionou uma única palavra sobre isso. E me parece que esse é exatamente o nível de liberdade de expressão ao qual a Rússia atual está regredindo. O que temos no final? A explosão realizada no subsolo não trouxe resultados positivos. A única coisa que trouxe foi a contaminação por radiação. Será que mesmo uma casa reconstruída pode compensar o fato de que a água, os vegetais e a própria terra dessa região ficaram contaminados por radiação por muitos anos? Aliás, surge outra pergunta legítima. O gás fornecido por esse campo durante décadas às casas dos ucranianos comuns é realmente seguro do ponto de vista da radiação? Infelizmente, isso nós nunca vamos saber. Mas o mais importante é que, independentemente dos números da radiação residual e da quantidade de vidas perdidas, uma coisa é certa. Toda a culpa pela organização e por todas as consequências deste e de outros experimentos nucleares recai inteiramente sobre a liderança do Kremlin. No entanto, nada de novo. Tchau, pessoal!